Matt Murdock é um advogado que ficou cego quando menino por uma substância radioativa que caiu em seus olhos, que estava em um caminhão que bateu. Mesmo que ele tenha perdido a visão, seus outros sentidos restantes foram elevados a níveis sobre-humano. Depois que mafiosos mataram seu pai, Matt foi treinado por Stick para se tornar um guerreiro, usando sua deficiência como vantagem para lutar pelo casto. No entanto, a compaixão de Matt por Elektra o levou a ser rejeitado por Stick. Ele então voltou para a Universidade de Columbia com Fog Nelson para se formar em Direito. Matt dedicou sua vida a lutar contra a injustiça, onde poderia encontrá-la na cidade de Nova York, e à noite como vigilante conhecido como Homem Mascarado. As ações de Matt como um combatente do crime eventualmente o colocaram em conflito com Wilson Fisk. Matt usou suas habilidades para expor as atividades criminosas de Fisk e então o prendeu. Hoje em dia ele luta pelo crime com o codinome de Demolidor. Acredita-se que Natasha estava de alguma forma relacionada aos últimos chefes que governam a Rússia, mas isso nunca foi provado. Não se sabe mais nada sobre ela antes da Segunda Guerra Mundial. Existem vários relatos do início da vida de Natasha. Um relato diz que o partido nazista colocou fogo no edifício onde ela vivia e sua mãe a atirou pela janela para um soldado russo antes de morrer no fogo. O nome do soldado era Ivan Petrovich e ele cuidou de Natasha por toda a sua vida, permanecendo ao seu lado como seu motorista. Enquanto sob a proteção de Ivan, muitos adversários tentaram a atacar. Barão von Stoker sequestrou Natasha e apresentou para o Tentáculo em Madripoor. Lá ela viria a se tornar a Viúva Negra, até que o Ivan junto com outros heróis a salvaram. Enquanto Natasha crescia e amadurecia, ela provou ser uma incrível atleta e estudiosa, além de ganhar distinção na União Soviética como bailarina. Lord Montgomery Farnsworth era um nobre que se tornou um agente secreto do governo britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi o primeiro Union Jack e o único dos 3 que não tinha superpoderes. Vestido com um traje que lembra a bandeira britânica, o Union Jack personificava o espírito de luta, era um grande atleta e combatente corpo a corpo com experiência em armas. Assim como o Capitão América simbolizaria as ideias e o espírito de luta americana durante a Segunda Guerra Mundial. Como o governo britânico pretendia, a misteriosa figura mascarada de Union Jack também aterrorizou a mente dos alemães, que passaram a temer suas ações de estilo de comando de um homem só contra eles. Nos últimos dias da Primeira Guerra Mundial, Union Jack frequentemente operava como membro de uma equipe de agentes fantasiados da América, Grã-Bretanha e França, conhecidos como Freedom's Fives, que lutavam contra os inimigos. O mais velho de 3 filhos, Nicholas Joseph Fury, cresceu na época da Depressão em Nova York com seu irmão Jacob e sua irmã Dawn. A mãe de Fury morreu quando ele era muito jovem e seu pai, Jack Fury, um piloto americano que se juntou ao esforço de guerra britânica durante a Primeira Guerra Mundial. Ao se tornar um soldado do exterior, ele aprenderia sobre o serviço militar de seu pai. Vivendo em Hell's Kitchen, Fury logo se tornou amigo de Red Hargrove, quem ele ajudou a manter longe de problemas. Fury ficava frequentemente confinado ao ringue de boxe onde lutava ou na Liga Atlética da Polícia, onde se tornou um dos melhores atiradores. A sua capacidade de combate é ultrapassada pela sua mente estratégica, sendo considerado um dos maiores mestres da espionagem mundial. Sem superpoderes, Fury teve apenas o seu envelhecimento abrandado graças a uma fórmula que prolongou a vida do veterano. No futuro se tornaria o diretor e um dos principais responsáveis na criação dos Vingadores. Kevin Plunder, mais conhecido como Khazar, era o filho mais velho do nobre cientista britânico Lord Robert Plunder. Ele é um personagem pouco conhecido, mas foi um dos heróis mais antigos da Terra. Nascido em uma família nobre da Inglaterra, ele acabou se perdendo quando criança no coração da Terra Selvagem, uma ilha esquecida pelo tempo e habitada por dinossauros e seres fantásticos. Lá ele foi criado por um tigre-dente de sabre chamado Zabu, onde manteve uma relação especial. Ele possui um porte atlético e fez da natureza o local ideal para treinar táticas de sobrevivência. Geralmente ele usa arco e flechas e facas. Khazar não possui poderes físicos sobre-humanos, mas suas habilidades atléticas, de caça, de coleta e de combate quase sobre-humanas foram aprimoradas para um excelente condicionamento atlético, devido a passar 2/3 de sua vida sobrevivendo nas selvas da Terra Selvagem. Sam Wilson cresceu em um bairro violento do Harlem.
Seu pai era um ministro que foi morto enquanto tentava impedir uma briga entre duas gangues rivais quando Sam tinha apenas 9 anos. Alguns anos depois, sua mãe foi assassinada por um assaltante enquanto tentava proteger seus filhos. Sam fez o possível para tentar fazer a coisa certa, se voluntariando e se tornando um assistente social. Mais tarde, Sam foi atraído para uma ilha caribenha chamada Exílio, onde o Caveira Vermelha e seus capangas estavam escondidos. Após sua batalha inicial, Sam e Capitão América derrotaram o Caveira, e o Falcão tornou-se parceiro de Capitão por um longo tempo. O Falcão finalmente deixou de ser parceiro do Capitão quando ele foi nomeado a líder de super-agentes da SHIELD. Mais tarde, como um dos poucos super-heróis negros ativos, ele foi convocado para se juntar aos Vingadores para preencher uma cota. Ressentido por ser um sinal, ele desistiu na primeira oportunidade. Kate Bishop era uma adolescente de uma família muito rica que tinha perdido a mãe quando era jovem, pois ela tinha morrido em um acidente em uma viagem. Kate via seu pai como um exemplo de um ótimo homem, até ela saber que na verdade ele era um criminoso. Ela então quis investigar o caso e descobrir quais eram os crimes que seu pai fazia. Isso até ela ser presa pelo criminoso El Matador. Porém, ela conseguiu escapar e foi salva pelos Vingadores. Enquanto estava fugindo do El Matador, ela achou o Gavião Arqueiro e o admirou como um herói e o tomou como um novo modelo. Certa vez, depois dos acontecimentos do El Matador, ela foi abusada e ficou com trauma, então decidiu que também podia lutar. Usando espadas, arco e flecha e aprendendo artes marciais, mais tarde ela se tornou a Gaviã Arqueira. E Helena é a irmã adotiva de Natasha Romanoff e uma agente da Sala Vermelha que trabalhou como uma viúva negra. Após a deserção da Romanoff da Sala Vermelha, Helena e as outras viúvas negras foram submetidas à programação de controle da mente e transformadas em subordinadas obedientes de Dreykov. Depois de ser libertada do controle, Helena juntou forças com Romanoff e com seus pais adotivos para derrubar a Sala Vermelha de uma vez por todas. Eles finalmente conseguiram e libertaram todas as viúvas negras, com Helena matando Dreykov diretamente. A Sala Vermelha tinha maneiras de recuperar seus agentes com potenciais por meio de clonagem, incluindo Natasha e Helena. Natasha arruinou suas operações, mas conseguiu restaurar Helena totalmente à vida ao infundir psiquicamente um clone de suas memórias. Tendo reassumido o controle sobre sua vida, Helena tornou-se uma aliada de Natasha e foi encarregada de treinar jovens espiãs para ajudá-las a se defenderem sozinhas. Patricia Trish Walker é uma ex-modelo e estrela infantil de TV e ex-apresentadora de talk show de rádio de sucesso e irmã adotiva de Jessica Jones. Ao superar seu passado como uma estrela infantil abusada que a levou a um vício às drogas, Walker se tornou fundamental na busca de Jones para parar vilões, ao mesmo tempo que se envolveu em um relacionamento fracassado. Ela ficou com inveja de sua irmã por ter poderes e desperdiçá-los. Após a morte do namorado, ela começou a usar seu inalador intensificador de combate para evitar se sentir imponente. Quando o inalador parou de funcionar, ela foi atrás de um doutor que havia dado poderes à sua irmã em primeiro lugar. Depois de receber poderes temporários de uma cirurgia experimental, ela se tornou uma vigilante conhecida como Felina, ajudando Jones a rastrear vilões, mas acabou se perdendo e tornando-se ela mesma uma assassina. Ela foi finalmente parada e presa por Jessica Jones. Sharon Carter é sobrinha de Peggy Carter, uma heróica lutadora pela liberdade durante a Segunda Guerra Mundial, que havia compartilhado muitas aventuras com o grande herói Capitão América antes de sua suposta morte em um fim da guerra. Quando Peggy voltou para casa precisando de hospitalização devido a um trauma, ela contou à sobrinha muitas histórias sobre o Capitão América. Inspirada por essas histórias e pelas façanhas de sua própria tia, Sharon decidiu se tornar um agente da SHIELD, a Agência Internacional de Espionagem. Em sua primeira grande missão, Sharon, de codinome Agente 13, foi escolhida para pegar um cilindro contendo um poderoso explosivo chamado Inferno 42 de um agente da SHIELD que o havia roubado deles. Por coincidência, o Capitão América, em sua identidade secreta como Steve Rogers, viu Carter em seu caminho para receber o cilindro e ficou impressionado com sua grande semelhança com a sua tia Peggy. No entanto, Rogers não tinha ideia de quem era Sharon Carter, tendo conhecido Peggy apenas por sua identidade falsa.